Se hoje existem no campo da comunicação muitas pesquisas sobre a representatividade das minorias sociais nos produtos midiáticos, isso se deve em grande parte aos chamados estudos culturais britânicos. No episódio de hoje, contarei um pouco da história desses estudos e de como a proposta de pensar a cultura como um lugar de conflitos e negociações entre diversos grupos sociais ampliou os objetos da pesquisa em comunicação, que passou a considerar as relações de poder que permeiam o processo comunicativo. No ano de 1964, um grupo de intelectuais ingleses fundou na Universidade de Birmingham, na Inglaterra, o Centro de Estudos Culturais Contemporâneos. O objetivo era estudar a fundo a cultura das classes populares, que até aquele momento era vista a partir de duas grandes generalizações. De um lado, a tradicional corrente da Culture in Society, que considerava que a cultura pós-revolução industrial caminhava por um processo de degradação da identidade nacional e dos valores clássicos e superiores. De outro lado, a corrente marxista, que acusava a classe dominante, no caso a burguesia, de disseminar ideologia nos bens culturais consumidos pela população. Embora fossem diferentes, as duas correntes tinham o mesmo juízo negativo sobre o conteúdo da cultura popular, e foi preciso o surgimento de uma terceira via para mudar essa visão. Estudando de perto o modo como as pessoas das classes populares consumiam livros, revistas, jornais, filmes e programas de rádio, os pesquisadores do Centro de Estudos Culturais Contemporâneos perceberam a presença de elementos que promoviam o reconhecimento dessas pessoas como classe social e até certos elementos de crítica e resistência ao poder dominante. Essa terceira via ficou conhecida como Cultural Studies, ou estudos culturais britânicos, e era formada por pesquisadores de origem marxista, mas que discordavam da ideia de que cultura era sinônimo de ideologia, algo elaborado pela classe dominante para assegurar o seu domínio através de ideias e representações de mundo. Do contrário, eles acreditavam que a cultura tinha uma relativa autonomia e poderia ser trabalhada por artistas e intelectuais marxistas para dar coesão e sentido à luta revolucionária. A história dos estudos culturais pode ser dividida em duas fases. A primeira, que vai desde a sua fundação no Departamento de Literatura Inglesa e se estende até meados dos anos 80, é caracterizada pela tentativa de construir este conceito de cultura, integrando ao pensamento marxista elementos da psicanálise, do estruturalismo e da semiologia. Após a consolidação deste conceito de cultura, abre-se a segunda fase dos estudos culturais, marcada pela internacionalização deste conceito e da incorporação de pautas políticas multiculturais, como o feminismo, o decolonialismo e os estudos queer. As ideias do intelectual italiano Antonio Gramsci foram fundamentais para a construção deste novo conceito de cultura. Para Gramsci, a burguesia se torna a classe dominante porque conquistou uma hegemonia no campo das ideias, o domínio das produções culturais. De modo semelhante, a classe trabalhadora também deveria agir na cultura e elaborar uma contra-hegemonia para levar adiante a revolução. Outra fonte teórica importante foi a semiologia. Se considerarmos que a cultura é um grande texto composto por significantes e representações, é de se esperar que ali ocorram conflitos entre diversos grupos da sociedade para definirem significados e narrativas que melhor lhes convenha. O novo conceito de cultura proposto pelos estudos culturais apresentava duas características que se diferenciavam da corrente marxista. Se para essa corrente cultura era sinônimo de ideologia e dominação burguesa, para os estudos culturais, cultura se tornava um lugar instável, de conflito entre diversos grupos sociais. E era precisamente essa instabilidade que possibilitaria a destituição das representações burguesas em nome de uma hegemonia da classe trabalhadora. A segunda característica é o papel ativo desempenhado pela classe trabalhadora na apropriação e na produção da cultura. Para a corrente marxista, cultura era apenas um reflexo do domínio econômico,
e o trabalhador não participava da sua elaboração, mas era visto apenas como um consumidor passivo. Esse novo conceito de cultura provocará uma grande mudança nos estudos de comunicação, pois se as representações dos bens culturais estão em constante mutação, o modelo matemático e linear da comunicação, que pressupõe representações estáveis que passam de um emissor para um receptor, deverá ser substituído por um modelo circular em que a representação estaria sendo constantemente negociada. É por esse motivo que muitas pesquisas de comunicação, que se fundamentam nos estudos culturais, vão se dedicar à análise das mensagens, precisamente para identificar não só o conjunto das forças que incidem sobre essas representações e as modificam, mas também os significados que resultam dessa disputa. Outro foco de interesse é o estudo da recepção. A questão, basicamente, consiste em analisar o sentido que as classes populares atribuem às representações que chegam a ela, ou seja, de que modo essas representações são apropriadas e até ressignificadas por essas pessoas. Os estudos culturais britânicos influenciaram as ciências humanas e sociais em diversas partes do mundo, e hoje é uma tradição de pesquisa já consolidada entre os pesquisadores brasileiros da comunicação. No próximo episódio, falarei sobre a teoria do meio e de um autor que se tornou mundialmente conhecido por suas frases polêmicas e impactantes sobre os meios de comunicação de massa, Marshall McLuhan. Nos vemos lá!